gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Molina e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns documentos que eu trouxe na minha mala quando eu decidi migrar e documentos que ficaram faltando e eu vou precisar mandar vir para cá. Mas antes de começar a falar sobre esses documentos, eu vou pedir para você, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que nós íamos viver na Espanha, inclusive nós fomos direto para a Espanha, porém a gente ficou 15 dias lá e acabamos que migrando para Portugal. Porém, a lista de documentos, eu creio que serviria tanto para lá como para cá, né? Então, o primeiro documento que nós fizemos, lembrando que esses documentos que a gente trouxe foi de acordo com nossa situação, né? Nós somos casados no Brasil, então eu trouxe de acordo com a nosso estado civil do Brasil. O primeiro documento que eu trouxe foi a nossa certidão de casamento apostilada. E no caso, como eu iria viver na Espanha, eu trouxe ela também traduzida para o espanhol, né? Então foi certidão de casamento apostilada e traduzida para o espanhol. Trouxemos também a certidão de casamento de inteiro teor. Esta certidão de casamento de inteiro teor é uma certidão na qual constam as informações dos seus casamentos anteriores. No caso, o Alexandre é divorciado no Brasil e eu também. Então, essa certidão de inteiro teor consta lá a data do casamento e a data do divórcio, com todas as informações do cartório, folhas e afins. Trouxe também comprovante de endereço, esse eu não apostilei, eu simplesmente tirei cópia autenticada no cartório, né? Uma cópia de comprovante de endereço do Alexandre e uma comprovante de endereço meu, porque vai que precisa. Então, a gente trouxe duas cópias de comprovante de endereço do Brasil autenticadas. Trouxemos também nossos atestados de antecedentes criminais, aqueles que você entra lá no Gov e tira. Eu tirei o meu atestado de antecedente. Esse atestado de antecedente, tanto o meu quanto o do Alexandre, nós apostilamos no cartório. Eu não me lembro ao certo o valor, mas eu creio que foi em torno de R$ 127, eu acho, para fazer o apostilamento. Então, os atestados de antecedente eu trouxe apostilados, né? Lembrando que ele só tem validade de 6 meses aqui, pelo menos em Portugal, ele só vale 6 meses, então ele já não tá mais nem valendo. Trouxe também a minha cópia da certidão de nascimento repográfica, porque eu não tenho mais a minha certidão de nascimento original, por eu ter casado e ela ficou presa lá no cartório. Então, eu não tenho mais a cópia da certidão de nascimento. E aí, eu trouxe todos esses documentos, né? Achando que seriam o suficientes para me regularizar aqui em Portugal, visto que o Alexandre tem a cidadania dele portuguesa. Então, eu achei que esses documentos que eu trouxe seriam necessários, a certidão de casamento, inteiro teor, né, os nossos comprovantes que, né, fossem ali comprovar o nosso casamento no Brasil. Porém, quando chegamos aqui, esses documentos que nós trouxemos não servem para reconhecer meu casamento aqui em Portugal. Então, aqui em Portugal, o Alexandre segue solteiro e eu solteira. Então, eu não consigo fazer a minha documentação por casamento, né? Porque eu preciso transcrever o meu casamento para Portugal. E essa questão não é tão fácil quanto a gente pensa que seja. Por quê? Porque aqui em Portugal o Alexandre é solteiro, né? Porém, no Brasil, ele já foi casado e divorciado, assim como eu. Só que eu não tenho cidadania portuguesa, então para eles não interessa. Mas o Alexandre precisa, né, informar ao consulado aqui de Portugal o estado civil dele do Brasil. Então, ele precisa transcrever o casamento dele com a ex-esposa, para depois transcrever o divórcio dele, né? Porque aí ele vai ter que comunicar ao consulado de Portugal que ele casou, divorciou e que ele casou novamente comigo. E todo esse processo precisam de outros documentos e esses documentos estão lá no Brasil. Por quê? Porque a Conservatória de Lisboa não aceitou a certidão de casamento de inteiro teor, mesmo nela constando o divórcio dele, a data, constando o meu divórcio e a data. A Conservatória de Lisboa não quer, ela não aceita e ela pediu o quê? A sentença do divórcio.
E essa sentença de divórcio tá lá no fórum onde foi feito o divórcio dele, né? E pediu também a minha certidão de nascimento de inteiro teor, sendo que eu trouxe a minha repográfica, porque eu não tenho mais a original, mas a conservatória, para reconhecer o nosso casamento aqui, pediu a certidão de nascimento de inteiro teor, que tá lá no Brasil, lá no cartório, lá em Itaquera, aonde eu fui registrada. E aí o que acontece? Para dar sequência no processo de transcrever o meu casamento e só assim eu conseguir a minha nacionalidade por casamento, a gente vai precisar desses documentos que estão lá no Brasil. Então é por isso que eu falo para vocês. Todo e qualquer documento que vocês tiverem, mas eu tive uma união estável, tira uma cópia autenticada, apostila, porque uma hora você vai precisar, né? A nossa sorte é que nós temos uma advogada no Brasil e eu liguei para ela, conversei com ela na segunda-feira à noite, eu conversei com ela, expliquei, ela falou, olha, eu costumo cobrar em torno aí de meio salário mínimo para fazer isso, mas como é para vocês, se já são meus clientes, eu vou cobrar um valorzinho menor. E eu vou lá no cartório e eu puxo essas certidões para você. Então, assim, ela vai precisar ir no cartório, em Itaquera, tirar a sentença do divórcio do Alexandre, porque nós temos uma cópia, mas tem que ser Ai, gente, tem que ser apostilada. Isso é caro, isso é muito caro. Então, vai ter que ter a certidão de divórcio, né? A sentença do divórcio apostilada e mais a minha certidão de nascimento repográfica de inteiro teor apostilada, para poder mandar para cá. E aí eu acho que ela vai mandar pela DHL, não sei, mas eu creio que demorei mais uns 15 dias. Por que que eu tô fazendo tudo isso? Porque por mais que seja mais caro, é o meio mais fácil de eu poder regularizar meus documentos. Por quê? Mas você... Não, gente, eu ainda não consegui regularizar meus documentos, porque eu não consigo agendamento, porque eu não vim com visto de turista, eu não vim com manifestação de interesse, porque eu estava na Espanha. Então, eu não vim com nada disso. Só que como a gente mudou para Portugal, precisa, né? E aí eu não consigo mais a entrada na manifestação de interesse, porque eu já tô aqui. Eu não consigo mais ir com visto de estudante, porque eu já tô aqui. E o meu visto de turista já expirou, porque já passaram os 90 dias. Então, eu tô naquele processo para poder transcrever o casamento. E só depois que eu transcrever o meu casamento, eu vou entrar com reagrupamento familiar. No caso, a gente transcreve o casamento, fica lá no assento de nascimento do Alexandre, que ele foi divorciado e casado comigo. E aí, nós vamos entrar com o reagrupamento familiar, né? Ele, no caso, me reagrupando como esposa dele, para que eu venha ter meus documentos tudo certinho aqui, meu cartão de cidadão, minha autorização de residência e depois a minha nacionalidade, né? Então, a dica de hoje é: tragam os documentos que vocês... não vai precisar. Gente, traz, vai por mim, traz. Porque já que você tá se programando para vir, é melhor que você traga, já gaste de agora. Não, já gasta agora. Para quando você chegar aqui, você não ter surpresas. Por quê? Eu vou ter que pagar 2 vezes a advogada. Eu tô pagando a advogada lá do Brasil para resolver os documentos e tô pagando a advogada aqui para resolver os documentos daqui. Então, eu tô tendo 2 gastos com advogado, né? Se bem que, se eu tivesse deixado a procuração, eu também ia ter que ter gastado com a procuração e a minha mãe, ou a minha irmã, ou a minha filha, também ia ter que ir no cartório gastar com esses documentos, né? Enfim, não sabíamos que seria preciso certidão de nascimento e sentença de divórcio, sendo que a gente tem a certidão de casamento aqui de inteiro teor com todas as informações, né? Então é isso, foi só um vídeo bem rápido mesmo para falar para vocês se atentarem a todos os documentos, façam uma lista. Eu tenho uma lista aqui, ó, dos documentos, tá? Que eu trouxe, que eu fui pesquisar, né? Eu pesquisei em vários canais, inclusive tem um canal aqui que eu sou inscrita e ele dá muita dica, mas é para quem vai viver na Espanha, né? Que é o canal lá do Fala Casal. Inclusive, eles dão muita dica para quem vai viver na Espanha. E eu seguia muito as dicas dele quando eu ia viver na Espanha, porém, eu vim para Portugal. Então, se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like. Se você também não me segue lá no Instagram, já me segue no Instagram, me segue no TikTok e a gente se vê nos próximos vídeos e guarda essa dica com vocês. Tchau!